Bom, hoje eu vou dar continuidade sobre a aula de sinais vitais. O sinal que a gente vai estar falando hoje é o pulso. O pulso ele é um indicador da função circulatória e cardíaca do indivíduo. Então, com a contração do ventrículo esquerdo, o sangue ele é bombeado para o sistema arterial, gerando uma onda de pressão que se desloca. E esse fenômeno percebido na circulação periférica é que nós chamamos de pulso. Quando uma onda de pulso ela atinge uma artéria periférica, é possível percebê-la por meio da palpação suave do vaso sanguíneo contra o osso ou o músculo subjacente, o músculo próximo. É dessa forma, então, que nós verificamos o pulso. Então, aqui nessa figura, é só para exemplificar, né, os principais pulsos, né, que a gente vai estar utilizando para mensurar esse dado vital, né? Dos mais importantes aqui que a gente pode citar é a artéria carótida ou o pulso carotídeo, né? O pulso braquial, o pulso femoral, o pulso poplíteo e o pulso pedioso, né? Então a gente vai estar vendo essas localizações, né? Pulso radial, né? Ao longo aí dessa aula. Bom, para a verificação do pulso, durante a palpação, nós devemos avaliar a frequência, né, que é caracterizada pelo número de batimentos por minuto. O valor normal é esse que aparece aqui, de 60 a 100 batimentos por minuto. Nós chamamos que o indivíduo está normocárdio ou eucárdico, né, que significa que nessa faixa, né, de valores é que é considerado o normal para a frequência cardíaca no adulto. Quando essa frequência está abaixo de 60 batimentos por minuto, nós chamamos de bradicárdio ou bradicárdico. Quando essa frequência está acima de 100 batimentos por minuto, a gente fala que o paciente está taquicárdico, né? Significa que essa frequência de pulso está alta. E além da frequência, nós devemos também observar a regularidade do pulso, né? O ritmo que é observado pela sequência de pulsação. A gente também tem que observar a tensão, né, que compreende a força do sangue exercida sobre a parede arterial. E a gente também tem que observar a frequência junto com a amplitude do pulso. A amplitude, ela permite avaliar o volume de sangue que é bombeado. Além disso, a gente também tem que avaliar o tipo de onda. Então, tem até um termo que é muito utilizado, que a gente chama de dicrotismo, ou pulso dicrótico, que refere-se ao duplo batimento do pulso dentro de um único ciclo cardíaco. Com relação à nomenclatura, né, a gente tem os termos próprios para quando a gente tem alteração do ritmo, para quando a gente tem alteração na amplitude e para quando a gente tem alteração na frequência e na amplitude juntos, né? Então, para as alterações do ritmo, nós podemos dizer que o pulso é regular ou rítmico, né, que é o considerado normal. A gente tem o pulso irregular ou arrítmico, lembrando que o prefixo a de arrítmico, ele indica negação, ou seja, fora do ritmo ou sem ritmo, né? A gente vai ver isso nas arritmias cardíacas. Então, é um pulso que ora está mantendo uma frequência normal e ora ele reduz ou aumenta a frequência sem nenhum motivo aparente, tá? A nomenclatura para as alterações na amplitude, nós vamos dizer que o pulso está cheio, ou a mesma coisa que falar que o pulso é forte, que é o considerado normal. E a gente também pode ter o pulso fino ou o pulso fraco, que aí já indicam uma situação de anormalidade, né? Um outro termo, né, que a gente pode utilizar aqui, quando a frequência está alta e a amplitude está baixa, né, um pulso rápido e fraco ou
rápido e fino, a gente vai usar o termo taquisfigmia, né? E para quando é o contrário, né? O pulso está fraco, mas está lento, né? A gente vai usar o termo bradisfigmia. Alguns cuidados para a aferição do pulso. A gente tem que evitar a compressão excessiva da artéria, porque senão a gente pode comprometer aí essa sensibilidade, não conseguir palpar o pulso, né? Ou às vezes o nosso próprio pulso interferir na contagem, né? Porque a gente está comprimindo demais. A gente vai aferir principalmente nas artérias radial, que é essa que está no pulso, próximo ao polegar, né? A gente pode aferir na braquial, que é um pouco acima, né, do cotovelo. A gente pode mensurar na femoral, que é o pulso que fica na região inguinal. E a gente pode também aferir o pulso na artéria pediosa, que é essa artéria que fica na região superior do pé. O pulso ele também pode ser aferido nas artérias carótidas, principalmente quando a vítima está inconsciente, né, a pessoa está inconsciente, no pulso temporal, que é ao lado dos olhos, né, ao lado externo dos olhos, na poplítea, que é a artéria que passa por trás do joelho, e também na tibial posterior, que vai passar próximo ali, a gente vai mensurar com as mãos, próximo ali ao calcanhar, na região posterior. Habitualmente, a artéria radial é o local de escolha para a palpação do pulso periférico, né? O pulso apical é um outro pulso que a gente vê muitas pessoas falando, é um pulso que a gente mensura através da ausculta, né? A gente ausculta a frequência cardíaca na altura do seu ápice, que está mais ou menos aí entre o quarto ou quinto espaço intercostal na linha clavicular média, né? Então é uma opção aí que é o pulso apical. E a gente nunca deve usar o polegar para aferir o pulso, porque a gente tem uma artéria muito próxima aí do polegar e daí vai acabar podendo trazer interferência, a gente contar o nosso pulso ao invés de identificar o pulso do paciente. Por fim, essa é uma aula mais curtinha sobre o pulso. Essa aula termina por aqui, então.